Olá pessoal, seja muitíssimamente bem-vindo. Eu sou o Jason Ferrer e você está no canal Além da Fé. Saiba que é uma honra e um privilégio muito grande receber você que está aí no norte, no sul, no leste e no oeste do Brasil. E você que está fora do Brasil, por gentileza, receba o meu fortíssimo abraço. Bom, hoje falaremos sobre um tema importantíssimo, gente, tá? Jesus voltou no ano 70, olha o subtítulo. Conheça os erros fatais da escatologia consumada e do preterismo. Então, se você gostar deste conteúdo, por favor, inscreva-se, curta, comente, compartilhe e seja membro do nosso canal. E sim, ative o sininho das notificações, pessoal. Nos ajuda, tá bom? Vou te pedir também encarecidamente que você me ajude nesta causa, porque não é fácil carregar todo o peso desta responsabilidade sozinho, tá? Então, se você puder, seja membro do nosso canal. O canal Além da Fé, ele se manifestou para desfazer as mentiras e as obras maléficas das religiões. E o nosso trabalho é esse, o nosso trabalho é enfrentamento. É por isso que eu peço a você que nos apoie e ajude a financiar este projeto, tá bom? Vamos lá, vamos agora chamar a vinhetinha e já voltaremos para o tema. É VaptVupt, vamos nessa. Você sabia que Jesus é só uma personagem fictícia? Isso é tudo mentira. Eles não existiram. Tudo é alegórico. Tem mulheres sendo apedrejadas e enforcadas. Se a gente não usa um neurônio para pensar. Eu falo, se você vê alguém ressuscitando morto, foram dizimados de forma covarde e extremamente brutal. Além da Fé com Jason Ferrer. Então, pessoal, antes de mais nada, eu gostaria que você que está aí do outro lado, quando puder, dê uma olhadinha no nosso vídeo, a farsa da volta de Jesus, volume 1 e o volume 2, tá? Para que você possa entender um pouco mais sobre o que eu vou tratar neste vídeo. É muitíssimamente importante. Então, pessoal, eu não sei se o conteúdo deste vídeo vai caber todo nele num volume só. Tô falando deste, tá? Então, se não der, eu vou ter que fazer 2 volumes para não ficar uma coisa muito grande, tá? Então, eu gostaria de começar lendo com você um texto que está aqui no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3. Diz assim, ó: "E se eu for e vos preparar lugar, virei", Jesus falando, "virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também." Isso aqui é uma promessa de Jesus, dizendo, olha, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas e tal, e aquela coisa toda. E ele está falando para os discípulos que a promessa dele é que ele vai vir na sua segunda vinda e ele vai levar estes discípulos dele para a glória, onde ele estiver, lá no céu, na terra, onde for. Estes discípulos estarão com ele, tá? Então o interessante de tudo notar aqui, pessoal, é que ele deixa bem claro isso para você. E é em cima dessa suposta ou falsa esperança que eu gostaria de basear o curso de hoje. Nós vamos ter uma aula sobre esse assunto aqui, tá bom? Então eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e fosse até Mateus capítulo 25, rapidamente, Mateus capítulo 25, versículo 31. E ele vai dizer o seguinte, veja o que ele fala a respeito do fim do sermão profético e a vinda eterna e o castigo eterno. Ele vai dizer o seguinte, versículo 31. "E quando o Filho do Homem vier, em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará num trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo." Observe bem que o texto de Mateus, capítulo 25, versículo 31, ele deixa claríssimo isso, que ele vai vir. E na segunda volta dele, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono. Eu pergunto para você, aonde foi no ano 70 que Jesus voltou com seus santos anjos e sentou no seu trono?
É aqui que está escrito toda a mensagem. Eu quero ler para que você possa entender aonde está o trono, a glória de Deus estabelecida aqui na terra. Cristo afirma que na sua volta ele implantará o seu reino. O tempo todo Jesus está falando que ele é um grande monarca. E ele está falando que ele vai estabelecer o seu reino. E o que acontece? Ele falou que ele iria voltar. Quer dizer, o propósito revelado de Cristo ao voltar à terra é o de estabelecer o seu reino. Jesus, ele promete com todas as palavras, ele promete aos seus discípulos que eles, os discípulos, reinarão com ele no trono de sua glória. Se você pegar o capítulo 19 de Mateus, capítulo 19, volta apenas um pouquinho, só para você poder entender, só para a gente começar a se reorganizar, para você ver que o preterismo não tem condição de se basear, a escatologia consumada não tem condição de se basear dentro da Bíblia para dizer que Jesus voltou no ano 70. Então aqui, por exemplo, está dizendo o seguinte, 19, versículo 28, e Jesus disse-lhes aos discípulos, no caso, em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Esse tipo de volta, ela é visível. Jesus está deixando bem claro que as tribos de Israel serão julgadas por ele e pelos seus discípulos. E isso não ocorreu, preteristas, no ano 70. Em nenhum lugar da história nós vemos Jesus, um grande monarca, sentado no seu trono e junto com ele os seus discípulos, sentado em cada uma das 12 tribunas da tribo de Israel, julgando o povo de Israel. Nós não vemos isso aqui em lugar algum. E João, por exemplo, ele prediz e retrata detalhadamente a vinda de Jesus Cristo para estabelecer o seu reino. Em Apocalipse, capítulo 19, é só você dar uma olhada, Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, nós lemos o seguinte sobre o juízo final. E vi um grande trono branco. João está falando, está dando todo o detalhe de como vai ser a segunda vinda. A segunda vinda de Jesus Cristo. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. João está tendo aqui, para o século em que ele vive, para a geração onde ele vive, ele está tendo uma visão de Jesus Cristo. E ele fala como isso vai acontecer. Versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Está aqui escrito isso. Então o que eu gostaria de saber é onde essa mensagem aqui de Apocalipse ela foi cumprida. Em que local da história, em que tempo, em que era, em que ciclo. E se você pegar o capítulo 21... versículo 8, vai dizer o seguinte: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores, está falando de tudo pessoas que estavam aqui na terra, tá? Jesus está deixando bem clara essa visão aqui para João. Aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será o largo que arde como fogo e enxofre, que é a segunda morte. E aqui você já vai entrar na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, aonde Cristo descerá com ela do céu e implantará seu reino aqui na terra. Eu pergunto, onde, em que local essas coisas aconteceram? O capítulo 19 de Apocalipse, o capítulo 20 de Apocalipse, o capítulo 21 e 22 não se realizaram. Certo? E sem contar que você vai ver em todos os versículos, eu vou te mostrar que isso tudo deveria acontecer naquela época, na época de João, de Paulo, lá de Timóteo, na época dos apóstolos, na época de todos que estavam ali naquela geração.
Se você pegar todo o livro de Apocalipse e fizer uma cronologia de todos os assuntos, você vai ver que no capítulo 19, versículo 11 ao 18, você vai ver a volta e o triunfo de Cristo. Você vai ver a derrota da besta e seus comparsas, lá no capítulo 19, versículo 19 até o 21. Você vai ver a prisão, a soltura e a derrota final de Satanás no capítulo 20, do 1 até o 10. Aí você vai ter também a questão do julgamento, o julgamento do grande trono branco, que está em capítulo 20, do 11 até o 15. E aí ainda tem a perdição dos ímpios, no capítulo 20, do 14 ao 15. E tem o capítulo 21 até o 8. Aí você vai entrar no Novos Céus e na Nova Terra, no capítulo 21, 1 e o capítulo 22, 5. Nenhuma dessas coisas, pessoal, ocorreram até agora, pelo menos até agora. Paulo, coitado, ele deixa claro que a ressurreição ocorrerá. Essa é a certeza que Paulo tem. Porque assim, Paulo diz, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Agora veja, olha o negócio aqui, cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Quer dizer, Paulo deixa bem claro que os mortos ressuscitarão primeiro, tá? Porque Cristo ressuscitou, e quando acontecer a ressurreição, vai haver a vivificação dos nossos corpos. E nós teremos os corpos transformados, é isso que Paulo está dizendo. Então, o falso Messias, ele tentou cumprir as profecias delirantes de Daniel 12:1, mas não conseguiu. Lá em Daniel capítulo 12, versículo 1, você vai ver que vai combinar com Mateus capítulo 24, versículo 21. É quase a mesma coisa, são quase as mesmas palavras. O falso profeta, que é o Jesus Cristo, ele não conseguiu cumprir o texto de Daniel capítulo 12, versículo 2, que diz o seguinte: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Aí eu pergunto agora para vocês que acreditam, vocês preteristas, vocês que defendem aí a ideia da escatologia consumada, aonde está escrito que Cristo ressuscitou uns para a vergonha e outros para a perdição? Aonde que no ano 70 você vai ver Cristo separando, ressuscitando pessoas para cumprir Daniel, tá? 12:2. E você vê os mortos ressuscitando, uns para a vida eterna e outros para a perdição. Não existe em lugar nenhum no ano 70, pessoal. Muitas pessoas que defendem a escatologia consumada afirmam categoricamente que este acontecimento da ressurreição aconteceu lá em Mateus, capítulo 27, versículo 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou. Olha o que aconteceu, veja a ordem dos acontecimentos. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. É isso que está escrito. Agora eu te pergunto, em que local da história isso aconteceu? Gente, esse evento, pasme, esse evento nunca ocorreu na história da humanidade. Nunca tivemos uma só letra, uma página, um livro, ou pelo menos alguém que relatasse esse evento dentro da história extra-bíblica. Nós não temos. Esse texto é um texto totalmente forçado, editado, adulterado, forjado e manipulado. Tá bem claro isso aqui. Agora, eu posso ter a oportunidade de te provar isso daí? Onde nós vemos dentro da história que o véu do templo se rasgou de alto a baixo? Onde foi que você viu isso na história? Algum relato? Por que, eu quero perguntar para você, por que os romanos não registraram que a terra tremeu e fenderam-se as pedras? É só aqui na Bíblia que está escrito isso. Somente, amigo. Entendeu?
E sobre os sepulcros, eu queria saber, e sobre os sepulcros que se abriram, os corpos dos santos que dormiam e que foram ressuscitados e que saíram depois da ressurreição de Jesus e entraram na cidade santa e apareceram a muitos? E aí? Eu queria saber de você, dentro da história, aonde você pode provar isso? Eu posso provar que o templo foi derribado, isso eu posso, mas aonde eu posso provar essa ressurreição dos mortos? Aí eu pergunto, por que nenhum filósofo, religioso, político, poeta, nenhum escriba, prefeito, governador ou qualquer um dos que ali estavam não registraram um feito tão sobrenatural como esse? Me responde aí, operário de Jesus. Hã? Aí eu pergunto, será que um feito desses daí, Tibério não ia saber? Os mortos se levantaram. Os mortos se levantaram. Aí eu te pergunto, será que Tibério, Pôncio Pilatos, Anás, Caifás, assim como todos os fariseus, todos os saduceus, ninguém soube disso para escrever nada. Os saduceus, os escribas, os zelotes, os essênios, os publicanos, os herodianos, os samaritanos, ninguém escreveu nada. Ninguém conseguiu escrever uma letra sobre esse evento miraculoso. Por favor, aí você quer forçar a barra para o teu Messias mentiroso ganhar todo o aval. Tá? Mas existe aquela desculpa, tem uma desculpinha aí. Mas eles dizem, eram inimigos de Jesus, por isso não escreveram absolutamente nada sobre a ressurreição dos mortos. Por favor, né? Tudo bem, tá? Vai que seja todos os inimigos de Jesus, todos esses que eu acabei de citar. Mas eu te pergunto, naquela época, naquele século, naquele tempo, no mesmo lugar havia vários escritores, entre eles o Flávio Joséfo, o Fílon de Alexandria, Sêneca, Plínio o Velho, Quitiliano, Epictetus, Marcial estava lá, Juvenal, Plutarco. Aí eu pergunto, esses também eram inimigos de Jesus? Nenhum desses homens fizeram uma única menção sequer sobre a ressurreição de Jesus e sobre os mortos que saíram andando e cumprimentando uns e outros pela cidade de Jerusalém. Opa, tudo bem? Opa, e aí, como é que vai? Tudo bem? Ressuscitei, pois é, né? Olha só que legal, ressuscitei. Ô, pessoal, tudo bem? A pessoa que tu nem me vê não, né? Pois é, ressuscitei. Tô por aqui. E agora? Quer dizer, você vê, pessoal, que isso daí é fantasia. Não existe em lugar nenhum dentro da história que você possa pesquisar antes do século I ou antes da era cristã, durante a era cristã e pós agora. Pós a morte desse tal Jesus Cristo. Não tem em lugar nenhum. Cadê esse cemitério? Outra coisa importantíssima. Onde estão esses ressuscitados nos dias de hoje? Eu queria que vocês me dissessem. Entendeu? Por que vocês não me mostram? A ressurreição, eu vou te explicar uma coisinha. A ressurreição deveria ser eterna, meu amigo. É isso, depois da tal ressurreição de Jesus, a ressurreição dos mortos deveria ser eterna. É isso que diz o texto. Se você quiser espiritualizar, o problema é teu. Aqui é literal. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Coloca isso no teu ouvido. Onde estão essas pessoas? Esses ressuscitados. Não é eterno? Ressurreição eterna? Cadê? Eles não estavam rodando lá em Jerusalém? Não deram tchauzinho para um abraço para outro, foram para o McDonald's? E cadê esse pessoal? Eles estão entre nós? Onde eles moram? Como eles vivem? Como eles se reproduzem? Qual é a idade desse pessoal? Gente, não dá. Será que não dá para vocês perceberem que tudo isso daí se trata de um enredo, de um filme de ficção? Vocês estão aí defendendo um grande herói, um rei que veio do céu para poder reinar sobre a terra, acabar com o inimigo, com o anticristo, com o antibesta, só com a sopro. Porra, por favor, isso aqui não aconteceu. Vocês estão sendo enganados pela visão neurótica, psicótica, esquizofrênica de Daniel e pelo maluco beleza desse tal desse Jesus. E pela profecia de João. Jesus, se tudo quanto vocês dissessem, pelo menos fosse constatáveis, tudo bem, bacana, mas não é. Aqui em João, se você me acompanhar, João capítulo 5, versículo 28 e 29, olha que coisa importantíssima que você vai ler. Um dado sobre o seu próprio Jesus, uma promessa dele. Ele vai dizer o seguinte: não vos maravilheis disso, porque vem a hora
Porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz. E os que fizerem o bem serão para a ressurreição da vida. E os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Jesus está dizendo bem claro, ele está usando Daniel para dizer que ele vai fazer cumprir as palavras de Daniel que eu acabara de falar para vocês aqui agora. Aí eu te pergunto, aonde que no ano 70 você viu esses mortos andando? Se Jesus voltou no ano 70, então você tem que ter esses mortos aqui, ressuscitando. E cadê esses mortos? Onde que eles estão? Vocês não dizem onde que eles estão. Então a pergunta é essa. Onde e em que tempo isso ocorreu? Foi no ano 70? Ah, Jason, tudo aconteceu no ano 70. Gente, a destruição do templo, presta bem atenção, é porque a destruição do templo, a destruição do templo, a destruição do templo, é toda a destruição do templo, toda a destruição do templo, a destruição do templo, a destruição do templo. Vocês ficam igual papagaio. Entenda, a destruição do templo não é o ápice do fenômeno, é apenas um dos fenômenos. Jesus saindo do templo, e disseram, olha Senhor, como é que esse templo é bonito. Jesus falou só isso, não ficará pedra sobre pedras. Só isso. Quando eu voltar, não ficará pedra sobre pedra. Acabou. Então, quer dizer, se ele voltou nesta época da destruição do templo, então cadê esse Jesus? Hein? Aconteceu o que com ele? É um falso. Tudo quanto falso o Messias declarou que ocorreria, ele não disse que ocorreria de forma invisível, intangível e silenciosa. Mas ele falou que ocorreria de forma que teria trombetas, alaridos, voz de trovão e todo olho viria. Todo olho da face da terra viria. Então cadê? Todos os olhos viram? Hein? Não viram. Aí eu pergunto, tais coisas ocorreram aonde? E se você for notar, desde o século I ao século XXI, onde nós estamos, nada dessas coisas ocorreram, pessoal. Aí eu pergunto, será que isso é ou não uma falsa esperança? Será que esse daí não é ou não um falso Messias? É só você pegar as escrituras e comparar. Se você for comigo, por gentileza, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 até o 53, você vai ler o seguinte. Veja a declaração de Paulo escrita para os coríntios sobre a esperança da fé. Ele fala, ó, eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Veja que Paulo, ele está deixando acesa a imaginação das pessoas para que elas possam aguardar a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja e o reino milenar de Jesus Cristo. Aí veja, ele diz, olha, eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Ele está dizendo isso. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Aí eu te pergunto, operário de Jesus, aqueles mortos que ressuscitaram lá em Mateus, eles ressuscitaram com corpos incorruptíveis, então onde eles estão? Me responde aí, cadê esses mortos? Ou cadê esses vivos ressuscitados? Paulo está deixando isso, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Paulo deixa bem claro que ele está incluído nessa leva toda. E nós, eu, tu, ele, nós, vós, eles, seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E o que é mortal se revista da imortalidade. Então Paulo deixa isso, gente, bem claro. A única coisa que eu pergunto sobre esse versículo é: onde estão aqueles mortos que ressuscitaram? Ou onde está a volta de Cristo? Se Cristo voltou no ano 70, então ele ressuscitou os mortos. Porque convém que isso aconteça. Paulo falou, olha, primeiro vai acontecer a ressurreição dos mortos, depois a transformação dos nossos corpos para corpos glorificados, para corpos incorruptíveis. Então, se esses corpos incorruptíveis não podem morrer, onde estão esses corpos? Aí eu pergunto, como e de que forma tudo isso ocorreu no ano 70? Me responde.
Onde estão os corpos glorificados? Onde estão os corpos imortais e incorruptíveis? Paulo não falou que estava prestes e que tudo iria acontecer naquela época, naquela geração? Será que esses corpos aqui, será que essas pessoas podem se apresentar? Sabe por que não se apresentam? Sabe por que não? Vou te dizer. Porque Jesus mentiu para você. O Jesus da Bíblia, aqui, o Jesus da Bíblia é um falso Messias, é um impostor, é um falso profeta, é um blasfemo, é um religioso totalmente corrupto que mentiu para vocês. Os teólogos, eles podem defender o que eles quiserem. Amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo, pode defender o arrebatamento da pré-ira, o arrebatamento da pós-tribulação, o arrebatamento, pode defender o preterismo, etc. Pode defender o que eles quiserem, mas provar nunca. Nenhum deles conseguiu resolver o problema do prazo, pessoal. Qual é o prazo? Não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Tem que acontecer tudo para vocês. Esses teólogos estão aí, eles estão perdendo os seus tempos preciosíssimos, tentando ou buscando identificar dentro da história humana toda essa ideia de abominação, da desolação. Aí eles ficam buscando em que tempo vai acontecer o Armagedon, se já aconteceu. Cadê o Armagedon? Aconteceu no ano 70? Cadê os 4 cavaleiros? A Nova Jerusalém, o arrebatamento? A segunda vinda de Cristo? Cadê os 7 selos? As 7 trombetas? A tribulação? As 2 testemunhas? O anticristo? Cadê esse tal? Cadê essas 2 testemunhas? Quem são? Onde são? Você entende? Nenhum deles conseguiram achar provas sobre esses eventos. É por isso que eu digo, olha, se você é uma pessoa religiosa e que acredita num cristianismo ou em qualquer outra religião, você perde o seu tempo, você deixa de viver. Uns dizem que tudo já aconteceu, outros afirmam que ainda está acontecendo e outros falam que tudo ainda vai acontecer. Gente, o cristianismo católico, o movimento ortodoxo e o cristianismo protestante é um balaio de gato, pessoal. Quem confia numa coisa dessa é cega, é surda, é muda, é tetraplégica. Não tem como você se basear na Bíblia e você tem argumentos. O cristianismo é uma religião que propaga e vende uma falsa esperança para vocês. Jason, mas aí você está abalando a minha fé. O problema é teu, você que acredita nessa coisa toda. Esses teólogos inventam um monte de doutrinas para tentar explicar o inexplicável, para tentar justificar o injustificável. A grande diferença dos ateus para os preteristas é a mínima, é mínima. É menor que um fio de uma navalha. É isso, é mínimo. O preterismo é um tipo de ateísmo disfarçado. Esses preteristas são ateus e não sabem ainda. Eles vivem um ateísmo disfarçado, um ateísmo discreto, um ateísmo teimoso, porque eles querem acreditar em Jesus. Se esses teólogos, eles admitissem que Jesus mentiu, aí eles estariam dentro do ateísmo, ainda que fosse um ateísmo aberto. A diferença é que os ateus, eles demonstram na história e biblicamente que Jesus mentiu. E os preteristas? Eles vivem arrumando desculpas e justificativas para afirmar que Jesus voltou no ano 70. Não adianta você dizer que Jesus voltou no ano 70 sem que você prove as circunstâncias e as consequências dessa segunda volta. Isso que você não consegue fazer. Aí eles tentam alegorizar e espiritualizar tudo aquilo que é de ordem natural e naturalizar tudo aquilo que é de ordem totalmente espiritual na Bíblia. Tudo quanto Jesus e os apóstolos disseram sobre a volta de Cristo com as nuvens, o juízo final, o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos mortos, tudo é físico, nada é espiritual. Tudo é visível e não invisível. O problema é que nenhuma dessas coisas ocorreram no ano 70, é só isso que eu quero te dizer, tá? Não temos nenhum registro sobre os acontecimentos da volta de Jesus, gente. Peraí, parou. Gente, eu vou ter que terminar esse vídeo por aqui, porque ficou um vídeo bem grande, e eu vou começar agora na segunda parte, tá bom?
Vamos terminar por aqui agora este vídeo e você acessa o segundo volume deste vídeo. Jesus voltou no ano 70, volume 2, tá bom? Então você procura a gente lá que estaremos à sua disposição, tá bom? Me desculpa, não dá para colocar tudo no vídeo só, senão vai ficar um vídeo muito grande e vocês não vão conseguir assistir tudo. Porque às vezes as pessoas pegam um vídeo desse aí de 1 hora e pouco e vai lá e não assiste esses vídeos. Então é melhor fazer um vídeo mais curto e alcançar muito mais corações do que a gente fazer um vídeo muito longo e não alcançar absolutamente ninguém, tá bom? Então me procura lá no segundo vídeo deste tema. Um abraço, pessoal. Brigadão. Agradeço a vocês por todo esse carinho. Obrigado por vocês estarem comigo até agora, tá bom? Mas eu espero vocês lá no segundo vídeo. Um fortíssimo abraço para você e muito obrigado a você que me sugestiona, a você que sugestiona meus vídeos, você que compartilha, você que curte, você que me ajuda no Pix. Brigadão pela tua força, tá? Você que é membro do meu canal, aos meus membros, um fortíssimo abraço para você, tá? Logo, logo eu vou poder dar para vocês um suporte muito melhor dentro do meu canal. Mas infelizmente até agora eu ainda vou ter que comprar um computador, certo, para poder fazer tudo quanto eu quero, tá certo, pessoal? Um abraço para vocês. Fui. Tchau, tchau.